Rádio Atlan apresenta Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação: Solange Matilde. Olá, amigos da Rádio Atlan. Aqui mais uma vez com vocês, Solange Matilde, com o programa Maestria Pessoal, uma jornada para a sua autocura. E é interessante esse segundo título, esse subtítulo do programa. Você está preparado ou você deseja pertencer ou desvendar ou percorrer essa estrada para a autocura? E sendo assim, nós trazemos aqui algumas opções de reflexões. O caminho é você que vai construir, mas toda vez que eu estou à procura de uma pauta, eu penso muito na ideia e no desejo que cada um quer de se reconhecer, de se perceber, de dar um passo além. E é evidente, há muitas coisas, há muitas informações, técnicas, instrumentos, livros, para que possamos fazer isso. Porém, ele não pode acontecer se você não estiver lá, com alguma disciplina, com alguma determinação, com algum desejo ativo de percorrer essa estrada. Porque essa estrada, ela não é asfaltada, né? É uma estrada, talvez, para muitas pessoas íngreme, para outras talvez um caminho até prazeroso, mas que nem sempre é uma estrada fácil de percorrer. É uma caminhada às vezes áspera, dura, difícil, porém também há paisagens maravilhosas, há recantos para se descansar, para se refletir, até para planejar mudanças. E eu insisto em dizer que este caminho não é um trilho, mas uma trilha, onde você possa ver a beleza do caminho, embora tenha lá pedras e pedregulhos que você pode machucar os seus pés. Mas, de qualquer maneira, a aventura de caminhar por aí nos deixa mais resistentes e persistentes. E a gente vai entendendo que viver é isso mesmo. Há dias nublados, há dias de tempestades, há dias ensolarados e há dias calmos. E hoje, pensando nesse tema, nessa pauta, e fico sempre pensando que deve ser uma coisa atemporal, um recorte no tempo em que vivemos. Então eu vou indicar hoje um livro que se chama O Ator, Como Levar uma Vida Mais Autêntica. É do Dom Miguel Ruiz. Quando ele diz assim, como levar uma vida mais autêntica, parece só um título simplório, mas todos nós sabemos que a autenticidade não é uma característica constante do ser humano. Nós estamos sempre nos defendendo, nós estamos sempre dentro de um papel, muitas vezes necessário. Porém, buscar a autenticidade faz com que a vida seja mais sentida de maneira positiva, ou essa sensação de estar presente com quem você é de verdade, né? E dizer quem você é de verdade é tão relativo, há tantas verdades e há tantas mentiras nisso, que nós precisamos ir tirando o que é falso, o que não é, para trilharmos um pouco dessa sensação de existir de forma autêntica, ainda que seja um ego. Porque nós temos imensa dificuldade de entrar em contato com o nosso espírito. Nós temos alguns prenúncios, algumas percepções de quem ele é, quem ele foi, onde está, onde não está. Na verdade, nós estamos
tateando aí no meio da neblina ou num caminho escuro. Mas, de qualquer forma, vamos em frente. Dom Miguel Ruiz escreveu outros livros e vamos começar sobre os 4 compromissos, que eu acho que ele é mais conhecido por aí. E agora tem um 5º compromisso. Mas antes de seguirmos, vamos saber quem é Dom Miguel Ruiz. Ele nasceu em uma família de curandeiros e foi criado no México pela mãe e pela avó, um nagual mexicano. A família previra que Miguel abraçaria seu legado centenário de cura, ensinamento e continuidade da sabedoria tolteca. Em vez disso, seduzido pela sociedade moderna, Miguel cursou medicina e se tornou cirurgião. Uma experiência de quase morte, porém, mudou os rumos de sua vida. Certa noite, no início da década de 1970, Miguel, de carro, foi de encontro a um muro de concreto. Fora do corpo, retirou do carro os amigos feridos. O choque dessa experiência aproximou-o novamente da sabedoria ancestral. Para os toltecas, um nagual é aquele que guia os indivíduos até a liberdade pessoal. Dom Miguel Ruiz é um nagual. A sua missão é partilhar com o mundo os ensinamentos do antigo povo tolteca. Linda história dele, né? E todos estamos aí buscando também esses caminhos. E os mais conhecidos, um best-seller, os 4 compromissos e depois o 5º compromisso. Então, para depois de entrarmos num livro, o autor, eu vou te dar uma pálida ideia do que seria esses compromissos que ele descreve nesses livros. O primeiro compromisso, todos eles são muito simples, mas evidentemente de difícil execução. O primeiro é: seja impecável com sua palavra. As palavras têm imenso poder e não devem ser usadas de modo leviano. Diga apenas aquilo em que acredita e use corretamente a sua energia. Voltaremos a falar sobre este compromisso. Vamos relatar os 5 em sequência. Segundo, não leve nada para o lado pessoal. Quando alguém fala de você, está na realidade expondo a si mesmo. Aprenda a se tornar imune às opiniões alheias. Terceiro, não tire conclusões. Atenha-se apenas à realidade imediata e concreta. Seja sempre claro e transparente. Ignore o que há de nebuloso ou mal explicado. 4. Sempre dê o melhor de si, em qualquer circunstância. Faça o melhor que puder. E o 5º compromisso: seja cético, mas aprenda a ouvir. Confie em si mesmo e em ninguém mais. Aproveite-se da dúvida para questionar tudo o que ouvir. Parecem simples frases jogadas ao vento, mas não é à toa que ele chama isso de 5 compromissos, né? Ele exige um comprometimento da sua parte. Então a gente pode fazer essa escolha de simplesmente comprar o livro, ou buscar esse texto na internet e ler como uma literatura qualquer, ou assumir o compromisso de realizar essas 5 ações na sua vida. Tenho certeza que quem ganhará é você. E quando a gente pensa em questionar, seja o que for, eu aprendi com uma amiga repórter
que para que eles possam abranger todo o fato acontecido, existem algumas perguntas que você pode utilizar quando estiver diante de algo que você quer conhecer mais. Então, são elas: o que, quem, onde, quando e por quê. Nesse sentido, a gente pode encontrar mais informações. E hoje nós somos rasos de informações, né? A internet joga qualquer coisa aí e nós vamos acreditando. Nos grupos de WhatsApp, no Instagram, a gente já não consegue mais separar o que é verdade e o que não é. E a informação fake, às vezes, ela é até sofisticada, né? Hoje pode-se colocar uma pessoa que tem credibilidade com a voz dela um assunto que ela nunca tocou, né? E há vários relatos aí nas mídias que mostram que mais do que nunca nós precisamos saber quem é que está falando, o que está falando, como está falando e assim por diante. Eu sei que você vai dizer, poxa, mas eu não tenho tempo para averiguar tudo isso. Mas isso não é uma questão de tempo, né? É uma questão de compromisso consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Evidentemente, a abrangência disso nos impede de vermos tudo o que seria preciso ver. Eu acho que nem o nosso psiquismo aguenta. Então, pelo menos ali no meio em que você está, talvez seja interessante questionar. Eu acho que não precisa de conflito para fazer questionamento, mas a gente pode, de maneira delicada, de maneira suave, fazer mais perguntas, compreender de onde vem aquela informação, ou até compreender como é que a pessoa chegou naquela conclusão, para que você possa ter parâmetros. Eu gosto muito de ter mais do que uma opinião sobre determinada situação, porque às vezes eu posso estar contaminada com os meus próprios pensamentos, com as minhas crenças, em olhar para aquele fato. Até o fato pode ser distorcido, né? E é o que mais nós vemos hoje nas mídias. Lembrando da importância que você pode estar olhando pelo buraco da fechadura, diferente de você abrir toda a janela, abrir a porta e ver os arredores dos fatos, ou conhecer um pouco a história para entender por que se chegou ali. De novo, eu entendo que é muito difícil o tempo todo estar fazendo isso, né? Porque nós estamos ocupados em pagar os nossos boletos, muitas pessoas em se divertir constantemente, ou de correr atrás de coisas, né? Coisas que a princípio nos traz bem-estar e às vezes, né, é para bem-estar mesmo. Você tem que ter o seu tempo na academia ou de caminhada, de exercícios físicos, as inúmeras vitaminas e comprimidos que tomamos para bem-estar. E há tanta gente falando sobre bem-estar, se a gente for seguir tudo, a gente fica maluco. Então, acho que entrar em contato com essa verdade interna do que é melhor para você, do que é melhor para o seu meio ali, sem deixar de ouvir as opiniões das pessoas que convivem conosco. E as pessoas têm o direito de fazer escolhas sobre as suas próprias vidas. Nós não estamos certos o tempo todo e precisamos exercitar esse não estar certo o tempo todo. Um dos professores, um dos cursos que eu já fiz, eu fiz um de regressão e o professor dizia assim, Dr. Mauro Quitico, ele dizia assim: a maior doença do momento é, : eu tenho razão.
Tão simples, mas é uma grande verdade. Todos temos razão. E a gente pode duvidar se nós temos razão ou não. Se você frequentemente tem razão, eu convido você a olhar de uma maneira diferente. É verdade, nem sempre temos razão, principalmente dependendo de que pessoa nós estamos falando. Bom, já temos um intervalo aqui, eu aguardo você daqui a pouquinho. Voltamos para o segundo bloco, estamos falando sobre os 5 compromissos de Dom Miguel Ruiz. Vamos retomar o número 1, que é seja impecável com a sua palavra. Evidentemente, o autoconhecimento, você precisa ter um bom nível de autoconhecimento para ser impecável com as suas palavras. Porque há uma necessidade de você reconhecer que às vezes as palavras são inadequadas, ou na sua forma, ou na sua origem, ou no momento em que ela é empregada. Então, o autoconhecimento talvez te dê um pouco mais de parâmetro. Ter conhecimento dos seus conceitos e valores sobre a vida, porque os conceitos e as crenças que a gente tem sobre a vida pode bater de frente com outras pessoas. Então, reconhecer que às vezes uma crença pode estar muito arraigada ao passado, ao tempo, e no relacionamento a outra pessoa esteja um pouco mais livre disso. Então, se eu estou muito presa em conceitos, preconceitos e crenças, evidentemente que a minha palavra não será impecável. Ler variedades na filosofia, na ciência, nos contos, na poesia. Eu adoro ler os contos de Guimarães Rosa, porque ele tem uma linguagem completamente diferente do que temos atualmente, né? E tantos outros, né? Até mesmo uma coisa criticada, que são as novelas, você pode assistir de maneira crítica e observar o que é que as pessoas gostam de ver e por que é que elas gostam de ver isso ou aquilo. As séries, né? O que seus filhos veem, que seus amigos veem, mesmo no Instagram, por exemplo, eu adoro ver os quadrinhos do Carlos Ruas, né? Deus sempre está lá dando os pitacos dele, então acho interessante olhar uma diversidade, uma variedade de opiniões, para que você possa ser impecável com suas palavras. Escutar os dois lados, ou mais do que os dois lados, também é interessante. Eu que faço atendimento de casais, eu tenho uma sensação muito esquisita. Há algumas sessões que são individuais, para depois fazerem conjuntas. E quando eu escuto um falar do outro, eu acho que ele está coberto de razão. Eu concordo com ele, sem dizer, né? Mas parece que aquela pessoa está coberta de razão. Aí quando eu escuto outros, também acho que está coberto de razão. Então, dependendo do ponto de vista, nós sempre achamos que temos bom senso e que estamos corretos em agir daquela maneira. Portanto, principalmente a palavra de alguém que tem autoridade, de um terapeuta, de um pai, de uma mãe, de um instrutor, de um supervisor, de um coordenador, ela precisa ter esse cuidado de ser impecável, né? E você precisa aumentar o seu repertório, pois quanto maior as suas possibilidades de repertório, melhor são as escolhas e melhor a sua capacidade de empatizar com outra pessoa. Empatizar não significa concordar, mas eu posso empatizar com a pessoa e entender o que ela está sentindo. E talvez uma coisa que você possa olhar, perceber, é se você tem palavras que se repetem muito, né? Se elas são mais positivas, negativas, se ela traz uma sensação de acolhimento, de gentilezas. E palavras como sempre, nunca,
só isso, talvez possa não ser impecável, né? Porque o que é sempre? Nem tudo é sempre e nunca também, né? Eu aprendi isso uma vez com crianças. As crianças, elas são muito perceptivas e elas não ensinam muito porque elas têm ainda aquela inocência, né? Os filtros são menores. Então, nunca, para uma criança, nunca não existe. Não é verdade? Ou sempre. Talvez o sempre ela tenha essa noção de que a vida dela vai ser sempre daquele jeito, mas ela vai aprendendo que não, né? E assim, quando eu digo palavras repetitivas, é na intenção de que você consegue se ouvir, você consegue perceber que suas palavras são repetitivas ou as suas ideias carecem de uma atualização. Na última discussão, tem ideia das próprias palavras que você usou? Enquanto você pensa nas pessoas e seus conflitos, conseguiu identificar nas palavras mais usadas alguma constância? Então, acho que tem perguntas que a gente precisa fazer sobre nós mesmos, né? Sobre o nosso modo de escuta e sobre o nosso modo de comunicar, que entra nesse primeiro compromisso de ser impecável com as nossas palavras. E aí eu queria te dar uma ideia sobre um belo trabalho que tem na internet. Você vai encontrar no seu Google aí, que é o Caderno de Gabi. Ela trabalha muito com a escrita terapêutica. E, na minha opinião, a escrita terapêutica tem um grande valor. E ela fez um estudo sobre os 5 compromissos. Então, eu vou utilizar algumas coisas aqui do Caderno da Gabi, mas ela tem várias outras versões de outros assuntos. É interessante você entrar lá e fazer os exercícios que ela propõe. Então, em cima dos 5 compromissos, nesse primeiro compromisso, ela diz o seguinte: escreva uma carta para você, com as palavras mais doces e amáveis e gentis e acolhedoras que você puder. Olha, o que ela está dizendo? Que você precisa ser impecável não só para o outro, mas com você também. Impecável nas palavras com você. Por isso que ela sugere palavras doces, amáveis, gentis e acolhedoras. Muitas vezes nós somos os nossos próprios algozes, não é? Concorda com essa ideia? Bom, vá lá fazer o seu exercício. Vamos para o segundo compromisso. Não leve nada para o lado pessoal. As pessoas são diferentes de você, portanto, pensam diferentes de você. Inclusive, ela tem bases nas crenças muito diferentes das suas, principalmente se forem de culturas diferentes. Aqui está algo bem difícil de fazer, não é? Nossos gatilhos sempre estão prontos e basta um estímulo e nós dizemos ou fazemos fogo sem parar para pensar, sem perceber que ali nós estamos colocando o nosso lado pessoal, deixando o ponto de vista do outro que talvez tenha até razão. Nós sempre nos sentimos ameaçados e acabamos sendo irônicos com o outro, porque estamos levando para esse nosso lado pessoal. Comparar é algo bem interessante. Talvez para você parar de contra-atacar os pontos fortes, ou melhor, os pontos fracos da outra pessoa, que é um excelente caminho para ganhar um conflito. E todos nós sabemos quais são os pontos fracos das outras pessoas. Dentro dessa ideia de atendimento de casal, existe um livro muito interessante que é sobre
o casamento. Chama-se A Equação do Casamento. O autor é Luiz Hans. Belo livro para você começar a exercitar com o seu par, mesmo que não tenha problemas. A gente vai precavendo, vai melhorando as relações, porque parece que a relação começou assim e ela vai só descida abaixo, né? E não, nós precisamos entender que antes que as coisas piorem, a gente precisa começar a fazer a nossa parte. Sobre comunicação destrutiva também tem vários aspectos que seria importante você ler para não levar tudo para o lado pessoal. Nós estamos prontos, sabe, para contra-atacar, para nos defendermos, para jogar na cara ou para fechar-se, fazer greve de silêncio ou sermos ríspidos. Eu estou cansada de receber relatos assim, principalmente na vida conjugal e familiar. Então, é um bom momento para você parar e pensar: será que a maior parte dos seus conflitos não tem a ver porque a gente leva para o lado pessoal? E aí o caderno da Gabi dá um exercício interessante para isso. Então ela diz assim: escreva uma lista do sim e do não, em qualquer aspecto que você queira. Quais são as opiniões que você sempre dá um sim? E mais importante que isso, qual aquelas que você dá um não de cara e às vezes você nem ouve? Então, faça esse exercício para ter um equilíbrio, para não levar tudo para o lado pessoal. O terceiro compromisso é não tire conclusões. A percepção dos fatos muda conforme a nossa emoção. Às vezes nós somos precipitados. Então, antes de ser precipitados, nós podemos observar, nós podemos escutar. E talvez a gente possa mudar a nossa frase, né? Diz: estou pensando que você falou X. É isso mesmo que você quis dizer? É isso mesmo que aconteceu? Ou, talvez sobre o meu ponto de vista, eu observei X e o outro observou Y. Nós temos vários filtros de distorções. Então é interessante que você pense sobre isso. Nós temos uma tendência a responder de acordo com as nossas crenças e com os nossos filtros. Lembre-se que o adulto, que nós vimos lá, né, no estudo dos estados de ego, que se o adulto, que é um processador de informações, está contaminado pelo pai, ele gera preconceitos. E se o adulto está contaminado pela criança interna, ela gera fantasias. Olha que interessante. Você já pensou sobre isso? Se boa parte do que você pensa e da maneira como você age pode estar contaminada, cheia de preconceitos e cheia de fantasias, um ou outro, ou pior do que isso, as duas coisas juntas. Então não há relacionamento que vá em frente desta maneira. Bom, o exercício da Gabi é: descreva como você está se sentindo agora, neste exato momento. Observe como esse sentir está influenciando a sua percepção. Olha que interessante. Será que existe só essa única versão? É um belo exercício no aqui e agora para você fazer. E eu sempre peço para vocês ter, né, papel e lápis aí na mão para refletir sobre isso. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo que eu passo por escrito as perguntas, ok? O importante é você ter a disposição para fazer os exercícios. Isso é uma escrita terapêutica, porque a fala é muito rápida, né? O pensamento é muito rápido. Quando a gente para escrever, tudo se modifica, tudo tem um outro tempo. E se você escrever no impulso e depois reler,
você vai ver que tem muitas coisas ali que você já consegue se descontaminar na hora. Então, faça os exercícios que eu estou pensando aqui para as suas próprias mudanças. E por incrível que pareça, o nosso bloco já está terminando. Eu volto já já com vocês. Voltando para o terceiro e último bloco, nós estamos falando dos 5 compromissos de Dom Miguel Ruiz. O quarto compromisso: dê sempre o melhor de si. Onde for bem aceito, não espere reconhecimento, não precisa ser perfeccionista. Eu entendo que às vezes você quer dar o seu melhor e não há possibilidade de fazer isso. Mas o compromisso consigo mesmo de entender quais os limites para isso é super importante. Às vezes você quer dar mais, mas ao dar muito, muito mais, você desequilibra a balança. Então, dê o melhor de si com a maior autenticidade que você possa. É isso. Seja você mesmo e dê o seu melhor. O exercício da Gabi é: você faça uma lista do que você admira em você. Escreva uma lista de 10 qualidades que você aprecia em si mesmo. E aí a gente vai percebendo, né, que toda mudança começa por dentro, todo o crescimento começa por dentro, embora as referências externas possam nos ser importante. E garanto para você que se você não tiver traço narcisista, se a gente pedir para colocar as coisas que você não admira, os seus defeitos, as suas dificuldades, essa lista é rápida. Então, neste momento, a gente vai falar de admiração. Quais as coisas que você mais gosta em si. E assim, deixe a humildade fora. Depois você pode até passar num crivo de realidade, ok? Mas faça a lista aí das coisas que você admira em você. Se você não aceitar isso, fica difícil de alguém de fora dizer isso para você, né? O quinto compromisso: seja cético, mas aprenda a escutar. Nem sempre o que você ouve é verdade. O que é o verdadeiro para você pode não ser verdadeiro para uma outra pessoa. São culturas e religiões diferentes, né? Um exemplo disso é a gente ser ensinado que manga com leite faz mal. Hoje ainda existem pessoas que acreditam nisso, mas é somente uma crença. Então, talvez você possa mudar várias verdades, né? Lembrando que uma crença é uma verdade que foi criada no seu meio, na sua família, ou você mesmo criou, que a gente acha que é verdade. Mas é a criança acreditando que aquilo é verdade. O adulto precisa processar isso e trazer novas informações. Então, manga com leite faz mal? Será que isso não mudou? E se não mudou, se você acha que não mudou, por que você não quer mudar? Né? Nós precisamos respeitar os diferentes pontos de vista. Isso é autorresponsabilidade para consigo mesmo. Autocrítica e julgamento, elas são muito boas, mas excessivamente ela faz muito mal. Então seja habilidoso com você mesmo, seja carinhoso, seja suave com você mesmo. Porque assim, se você for capaz de fazer isso com você, você será capaz de viver com qualquer pessoa de maneira harmoniosa e suave. Porque o ponto de vista do outro não é o seu ponto de vista. E o inverso também é verdadeiro. Só que cada um vive no seu mundo e na sua bolha. E existem pessoas que querem estourar essa bolha ou aproximar, fazer uma interseção entre as bolhas. Para isso, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Bom, aqui neste ponto, a gente já está se aproximando do final. O caderno de Gabi, ou a Gabi, ela sugere 12 frases para você completar. É um belo exercício. Eu vou falar bem devagar
Eu sei que talvez tenha uma dificuldade aí de anotar e novamente entre em contato comigo que eu posso mandar por escrito ou você vai lá no Google e põe o Caderno de Gabi com os 5 compromissos. Você vai ter todas essas perguntas que eu utilizei aqui. Então, ainda que você não escreva, mas pense sobre isso. A primeira é: eu costumava pensar que pontinhos, pontinhos, pontinhos. É para você completar. Mas agora eu penso que não importa o assunto, isso aqui é um exercício para você começar a pensar sobre o que você costumava pensar, mas algo aconteceu, mais ideias novas surgiram e agora você pensa de maneira diversa. 2. Eu gostaria de, mas na verdade, o que eu realmente quero é. Às vezes a gente está inserido em muitas histórias e a gente vai seguindo, repetindo, sem pensar o que na realidade a gente quer para o nosso ego agora e não para o nosso pai, para a nossa mãe, para as diversas pessoas que nos cercam. 3. Tenho dúvidas em relação a. Olha que frase maravilhosa para se complementar. Tenho dúvidas em relação a. Rogério Freitas, ou o nosso amado e querido Jean Valjean, sempre semeia dúvidas. As dúvidas são mais importantes do que as certezas. Então, faz esse exercício aí. E depois, você vai fazer. Tenho clareza em relação a. Eu sei que não é fácil escrever sobre as nossas dúvidas e as nossas clarezas. E elas estão aí prontas num outro momento para serem modificadas. Portanto, eu sempre digo, se escreveu a escrita terapêutica, se não é algo que você quer tirar esse arquivo, date e deixe guardado numa pasta para de vez em quando você voltar lá e reler quais as dúvidas que você tem e quais as clarezas que você tem. E você vai se surpreender que talvez você já tenha novas dúvidas e tenha umas clarezas modificadas. 5. Se tudo fosse possível, eu iria. Pontinhos, pontinhos, pontinhos. Completa aí. A utopia de hoje é a realidade de amanhã. Então, escreva. Se tudo fosse possível, você iria para onde? Você faria o quê? 6. Se eu pudesse ter qualquer coisa, eu escolheria pontinhos, pontinhos, pontinhos para você completar. 7. O que realmente acredito agora é que aqui cabe o silêncio, né? Rogério nos traz muitas reflexões sobre isso. Eu confio que. 9. Percebo que os outros. Complete. Percebo que eu estou pronto ou pronta para. E, por último, a 12ª pergunta é: na verdade mesmo, eu. Complete. Neste momento eu te questionei de várias coisas. Para você pensar, para você construir essa jornada, para você mudar o roteiro. E nesse sentido eu vou
repetir novamente os 5 compromissos para ficar claro para você, se você quer assumir esses compromissos. Seja impecável com sua palavra. Não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões. Sempre dê o melhor de si. Seja cético, mas aprenda a ouvir. A minha ideia sempre aqui é cutucar você. E certamente você vai dizer, Solange, é muito mais fácil falar do que fazer. Eu concordo, mas eu continuo insistindo em fazer. Toda vez que eu encontro um exercício, uma ideia de vivência, eu procuro fazer primeiro comigo, para depois aplicar com outras pessoas. Mas o que eu noto é a falta de persistência das pessoas em fazer esses exercícios, em fazer algo que possa mudar o ponto de vista dela. E assim as pessoas vão caminhando do mesmo modo. Isso me angustia um pouco, porque eu gosto muito do novo, da criatividade. E eu acho que um pouco da minha missão é sugerir para as pessoas olhar de uma outra maneira, de um outro ponto de vista e exercitar, porque assim, se você não tiver determinação e persistência, sinto muito te dizer, você está num looping, você sempre vai chegar no mesmo lugar. As coisas sempre acontecerão da mesma maneira. E eu sei também que cada um de vocês vão dizer, mas eu não mudo por causa da minha mulher, por causa do meu marido, por causa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu chefe, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Você sabe que isso não é verdade. Você não muda porque você tem medo. Você não muda porque mudar dá muito trabalho. Então, o meu convite é, faça isso de maneira suave. Talvez você não precise empregar tanto tempo assim. Vamos pensar que durante uma semana você possa dedicar meia hora para isso. Acho que é um tempo assim, nem é muito pouco e nem é muito grande, né? Não é muito extenso. Então, ao invés, talvez, de você ficar no Instagram ou ficar julgando, não precisa deixar de fazer isso se isso te dá prazer, mas antes de começar a fazer isso, faça meia hora, você vai se dedicar ao seu autoconhecimento. Ou você pode, se tiver dificuldade, estiver fazendo terapia, você pode levar essas ideias para discutir com o seu terapeuta, né? E talvez ter um pequeno grupo de amigos em que vocês possam trocar essas informações. Eu, para uma grande alegria minha, tenho amigas muito queridas que foram os nossos laços se tornaram mais apertados a partir de uma terapia em grupo de muitos anos atrás. A gente sempre está em contato, sempre está se encontrando, não com muita frequência, mas sempre estamos ali próximas uma das outras. E as circunstâncias da vida hoje colocou-nos em pontos muito diferentes, né? Em distâncias até grandes. E nós resolvemos toda segunda-feira termos um encontro virtual. Vamos usar a internet a nosso favor. Então, nós marcamos um encontro virtual e nós conversamos sobre o que cada uma está sentindo. E você pode fazer isso também com seus amigos, marcar esse compromisso. E quem sabe levar os 5 compromissos Dom Miguel Ruiz. E quem sabe, no final do ano, você comprar esses livros e dar de presente para os seus amigos.
Se ele quer ler, se ele quer aplicar, é outra história. Mas você está aí provocando essas reflexões. Bom, mais uma vez eu espero ter trazido um instrumento eficiente para vocês, um instrumento que possa te cutucar mesmo, para que você encontre uma suavidade na vida, um prazer de se autoconhecer. Então é assim, muito prazer em me conhecer, eu mesma. Bom, espero vocês no próximo encontro, e aí no próximo a gente vai falar um pouquinho do livro do Dom Miguel Ruiz, O Ator. Até mais e um grande abraço para vocês todos. Você ouviu pela Rádio Atlan Maestria Pessoal, uma jornada para a autocura. Apresentação Solange Matilde.